Boa tarde, boa noite aos meus queridos irmãos e amigos que estão sintonizados nesta live. Que Deus possa falar bem de perto aos nossos corações, tendo um tempo agradável de comunhão. Que vocês todos estejam gozando da paz e do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos dar início então, vamos ouvir uma canção enquanto outros irmãos ainda e amigos possam adentrar, se conectar conosco. Ouçamos. Deus seja louvado. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença conosco nessa live. Que Deus possa falar bem de perto aos nossos corações. A palavra de Deus nos diz lá em Mateus capítulo 28, 16 ao 20: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte em que Jesus lhe indicara, e quando o ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu tenho lhes ordenado, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esta é a palavra que Deus tem para nosso coração, desafiando-nos a fazer, cumprir os propósitos com que Deus tem posto na nossa vida como igreja local para servi-lo nesse tempo. Estamos vivendo o tempo de reconstrução e o nosso tema principal é reconstruindo, para o louvor da glória de Deus, para o engrandecimento do reino de Deus, para transformações e mudanças em nossos corações, em nossas vidas.
Hoje a palavra-chave do nosso Reconstruindo é compromisso. Compromisso. E que Deus possa falar ao nosso coração logo mais na palavra que vamos dar. Eu quero orar em favor de você, pedindo a direção de Deus para a sua vida. E muitos problemas, muitas lutas nós estamos vivendo nesses últimos tempos. E com certeza Deus é o nosso Senhor que está no comando para sustentar e dirigir as nossas vidas, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai de amor, toda a glória, toda a honra seja dada a Ti. Em clamor a Deus estou diante de Ti, em favor dos meus irmãos, dos nossos amigos e todos aqueles que estão em sintonia conosco para o louvor da Tua glória. Deus, muito obrigado porque tem falado aos nossos corações e nos feito descansar em Ti. Aprender, ó Deus, a viver uma dependência do Senhor no momentos de lutas, de crise e adversidade. Deus, ensina-nos a reconstruir um novo tempo em nossas vidas, mesmo diante de toda a adversidade que possamos estar vivendo. Eu quero, ó Deus, abençoar cada irmão, amigo que está sintonizado, cujo coração está aberto para receber do Senhor um agir de poder, de libertação, de cura, de provisão, de providências que possam vir, ó Deus, atender a necessidade do seu coração. Deus, continua a falar-nos bem de perto ao coração. Usa, Senhor, as nossas vidas, Pai amado. Quero pedir, ó Deus, que Tu fales ao coração dos Teus servos com cura, ó Deus, de uma forma muito especial. Lembramos da Fabrícia, Deus, o Senhor toque no seu físico, Deus, restaure essa dor que ela está tendo na sua coluna. Ó Deus, dá a ela, ó Deus, todo o vigor que ela precisa, ó Deus. E se algum tratamento precisa ser feito, conduz os médicos corretos para que ela possa acertar no tratamento, ó Deus. Mas eu sei que a mão do Senhor é muito mais poderosa do que isso e já vai dar a ela a cura que ela precisa, Senhor, para este momento. Ó Deus, visita nosso irmão Washington, também pedir oração sobre decisões que precisa ser tomada. Em nome de Jesus, fala bem de perto do seu coração. Queremos pedir para a Célia, ó Deus, a nossa vizinha aqui da igreja. Em nome de Jesus, também pedimos que o Senhor entre em provisão de cura na sua vida, se essa é a Tua vontade na vida dela. O nosso desejo, o nosso coração é que, ó Deus, o Senhor entre com o poder de libertação dessa doença e dê a ela a cura que ela precisa e alegria a nós todos, ó Deus, de ter a sua convivência. Pai, faça segundo a Tua vontade, porque é o Senhor que escreve a nossa história. E ela está na sua dependência e ela está buscando em Ti, Senhor, a Tua soberana vontade. Abençoa todos os seus familiares. Abençoa os demais familiares que estão enlutados nesse tempo, ó Deus. O Senhor consola, conforta cada coração, porque o Senhor é o nosso Deus e nós estamos, ó Deus, na Tua dependência e nós cremos na Sua dependência. E enquanto, ó Deus, pudermos, estaremos reconstruindo, ó Deus, um momento novo para o louvor da Tua glória. É com perdão dos nossos pecados, pedindo a Sua infinita misericórdia sobre nós que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tome posse dessa tua necessidade, dessa bênção que você precisa. Com fé, o Senhor estará agindo em seu favor para a honra e glória do nome dEle e a alegria dos nossos e do seu coração. Amém? Queridos, eu queria deixar duas informações muito importantes, bem rápido. A primeira é que nós estaremos retornando ao culto vespertino a partir do próximo domingo, às 18h30, exatamente no horário da nossa live, né? Estaremos voltando, achando que é um momento oportuno, necessário. Muitos irmãos estão querendo, precisando desse retorno, amigos. Então, eu quero dizer, vamos estar todos presentes no próximo domingo pela manhã, né? E quem puder também à noite, no nosso culto às 18h30. Pela manhã, o nosso encontro vai ser às 9 horas, tá? 9 horas, das 9 às 10 horas, tá bem? 10h30, das 10h30. Então, venham com toda alegria, venham para servir ao Senhor. O nosso culto de quarta-feira às 20 horas continua. Então, tudo isso para abençoar nossas vidas e a sua vida. Quero informar, por fim, tendo em vista que nós teremos o culto presencial vespertino já a partir do próximo domingo,
não haverá mais a nossa live. Estaremos por um tempo sem produzir as nossas lives, como eu tenho feito agora aqui, né? Deus há de nos dar um direcionamento e vamos nos equipar para que, se Deus quiser, logo em breve estar transmitindo ao vivo, então, o nosso culto da tarde, tá? Ou pela manhã também, enfim. Que Deus abençoe, esse é o recado que eu queria deixar com você. Anote, será um prazer ter você, querido amigo, querido irmão, com certeza é a nossa responsabilidade de estarmos aqui no próximo domingo, também pela noite, né, às 18h30. Ok, nós vamos estudar a palavra de Deus. Que bom poder estarmos juntos. Como eu disse, estamos vivendo o tema principal desse bimestre, que é reconstruindo, né? Ou uma visão de ação, uma visão de atitudes que faça diferença para esse novo momento que estamos vivendo. Deus tem posto isso no nosso coração para assim desafiar o coração dos irmãos. Hoje o tema é bem específico, como eu disse, a palavra-chave para essa meditação, para esse encontro, nós estamos vivendo isso desde a manhã, no culto da manhã, é compromisso, né? Nós temos dividido em algumas palavras e desafios para vivermos esse bimestre, dirigidos por Deus, né? No domingo passado falamos sobre o amor, agora sobre compromissos, né? Compromissos. Quando nós estamos empenhados em uma construção, né? Começar numa reforma na vida, alguma coisa que queremos fazer de novo, né? Um novo desafio de vida, um processo natural e obrigatório deve acontecer neste momento, né? Nessa investida. E isto chama-se planejamento. Precisamos fazer um planejamento para alcançar esse novo momento, essa reforma que precisa de uma casa, de um carro, em alguma coisa que é bom, que é útil para nós, até mesmo uma reforma, né? Uma reconstrução em áreas específicas da nossa vida. Portanto, todo planejamento, é bem sabido, deve ser posto numa planilha, né? Deve ser posto isso de uma forma visível, bem elaborado, para que seja executado passo a passo, rigorosamente, e assim possamos alcançar o objetivo do nosso planejamento, né? O planejamento ele ainda está na mente, o planejamento ainda é um sonho, mas quando nós temos essa visão, queremos que isso seja realidade, então a gente senta e faz isso numa planilha e põe isso de uma forma visível para que possamos cumprir passo a passo. Entendo que na vida cristã é bem assim também, né? A vida cristã são cheias de desafios, no reino de Deus, né? no agradecimento, nos convívios que temos dentro do corpo de Cristo chamado igreja, nós também precisamos ter esse sentimento de organização, né? Fazer um planejamento para o desenvolvimento, para o crescimento, para reconstruir algo novo no reino de Deus, para a glória do nosso Deus, tá? Estamos vivendo isso, precisamos ter essa visão também de reconstruir com, planejamentos bem elaborados e bastante qualificados para nós alcançarmos as metas do nosso coração. Então, Deus é um Deus organizado, nós temos entendido na sua criação como que Ele sonhou algo especial para nós e pôs em prática aquilo que Ele sonhou para nossas vidas. Então, no planejamento é necessário também que haja um comprometimento com aquilo que foi traçado, com aquilo que foi pensado e colocado numa planilha, colocado de uma forma que pudéssemos ter um desenvolvimento visível daquilo que queremos. Amados, é muito difícil deixar de pensar que quando estamos num planejamento, quando estamos sonhando em realizar algo novo, possamos ter algumas dificuldades. Isso deve ser até muitas vezes previsto no planejamento, né? E assim, ao elaborar
elaborarmos o plano mesmo, nós não tenhamos surpresas. Não subestima aquilo que está dentro de você, quando Cristo já começou uma grande obra e você pode ser realizado. Porém, nós temos um inimigo que quer atrapalhar e dificultar o nosso caminhar no desenvolvimento da nossa reconstrução. E quando nós estamos reconstruindo, pensando em fazer, em atitudes e indo com ações reais, nós vamos encontrar sim obstáculos criados para, atrapalhar. É aquilo que muitas vezes nós sempre em planejamento pensamos, né? Olha, nunca esqueça do plano B, porque a gente não é perfeito, a gente pode nesse caminhar ter algumas adversidades, direta ou indireta contra nós. Então, queridos, eu queria deixar bem claro nessa palavra de hoje, animar o seu coração, que naquilo que Deus está pedindo para você reconstruir, e é o nosso sonho reconstruir algo novo no meio de tanta diversidade que estamos vivendo. Eu quero desafiar o seu coração a construir algo novo, algo forte. Não subestima aquilo que você pode fazer, aquilo que você pode realizar, tá bem? Você é capaz, mas é capaz no poder do Espírito Santo. E esse é o desejo de Deus. Somos uma igreja que quer reconstruir nesse sentimento. Queremos que você esteja conosco, que acompanhe junto conosco esse sentimento. E só temos a certeza disso quando nós, então, podemos, compromissados, reconstruir as nossas vidas e todos os desejos e anseios do nosso coração no poder do Espírito Santo. Esta é a mensagem, esse é o tema que Deus tem posto no nosso coração, porque Deus quer que seja reconstruído em sua vida algo novo para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar, para os seus relacionamentos em todo lugar, para a sua vida espiritual. Então Deus está querendo fazer acontecer isso na sua vida. Compromissados, reconstruindo no poder do Espírito Santo. A palavra de Deus que nos apoia nesse tema está registrada, e eu quero hoje pensar no livro de Atos. Nós temos tido como base para a nossa meditação no Reconstruindo o livro de Neemias. Mas temos ações de servos do Senhor, dos apóstolos, do próprio Senhor Jesus Cristo, de tantas instruções bíblicas e histórias que nos desafiam também a ver que podemos, a exemplo dessas pessoas, reconstruir algo novo para a glória do nosso Deus. Então, o livro de Atos, no capítulo 9, eu tenho aqui nos versículos de 19 até o versículo 31, um fato muito importante que eu quero tirar algumas lições rapidinho para nós. Saulo estava em Damasco e depois foi para Jerusalém em função logo após a sua conversão. E sabemos que Saulo foi um perseguidor da igreja, né? E o nome dele até então era Saulo mesmo, depois passa a ser Paulo. E ele agora, no meio, após a sua decisão, o seu encontro com Deus, ele então quer fazer alguma coisa acontecer no reino de Deus. Ele vai para Damasco, depois ele vai para Jerusalém. E o texto diz assim: Saulo passou vários dias em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus e o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. E dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. E quando chegou a Jerusalém, tentou reunir os discípulos, mas todos estavam com medo dele
não acreditando que fosse realmente um discípulo. E então Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. E assim ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava, discutia com os judeus que de fala grega, mas esses tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e enviaram para Tarso. A igreja ela passava por períodos de paz, toda a Judéia, Galiléia e Samaria, ela se crescia, estava ficando encorajada pelo Espírito Santo, crescendo em número, vivendo no temor do Senhor. Essa é a passagem, eu li ela num todo, no sentido de realmente ver como que as ações do Espírito Santo, meus irmãos, quando nós estamos comprometidos a uma reconstrução, fazendo as coisas acontecer, a progresso, a vitória, abre-se os caminhos para as nossas vidas. O livro de Atos dos Apóstolos, ele nos fundamenta em nosso propósito, reconstruindo, tá? Nesse pensamento que Deus tem posto em nosso coração. O livro de Atos é um livro de ação, e por isso pode se construir, e por isso pode se pensar e viver reconstrução com segurança. Ver que cada Atos dos Apóstolos representa uma ação positiva na construção de um novo tempo, na construção da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, na construção do reino de Deus. É incrível como esse sentimento ficou muito claro na mente de Saulo. Ele está convertido ao Senhor de uma forma tão poderosa, numa intervenção maravilhosa do Senhor, e ele então, logo em seguida a essa experiência de conversão, ele é chamado, né? Ele é chamado, e o versículo 20 nos diz que logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Olha, meus irmãos, aqui está um exemplo maravilhoso de construindo, sabe, consciente no poder do Espírito Santo. Quando ele aceitou a Jesus, quando ele teve essa experiência maravilhosa com o Senhor Jesus, o que foi derramado sobre ele pela fé, e nós cremos nisso, o poder do Espírito Santo, ele não se calou, ele abriu, sabe, o seu coração a falar. Ele era um perseguidor e agora ele passa a ser perseguido, mas ele passa a falar com ousadia, construir o reino de Deus com ousadia, construir vidas novas, como ele foi reconstruído do seu estado pecaminoso, criminoso que ele vivia. Então a Bíblia foi bem clara aqui e deixa bem evidente, e a gente vai ver isso depois na história da vida dele. O nome dele passa a ser Paulo, porque agora ele está com uma nova vida. E aí então o que acontece? A Bíblia diz que ele passa a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Que maravilha, que coisa maravilhosa. Amados, esse é o desafio que Deus está querendo para a sua igreja, para a sua vida, uma reconstrução em que as ações poderosas, ações verdadeiras, ações autênticas começam a acontecer na sua vida também. E para esse novo tempo, pós-pandemia, ou em meio ainda talvez à pandemia, Deus quer ver uma igreja ativa, com ousadia, frente aos novos desafios que estão por vir, tá? Não vamos ficar apáticos, com medo, ou, temerosos de que pode estar, ou irá acontecer, ou se há tempo, ou se não há tempo. Não vamos ficar pensando nessas questões, vamos estar pensando em reconstruir o que se pode reconstruir, que foi quebrado, que foi dilacerado, que foi entristecido, você entende? No contexto da nossa vida pessoal, no contexto da igreja, no contexto da nossa família e dos nossos relacionamentos, tá? Uma igreja ativa com uma ousadia frente aos desafios. O que nós podemos aprender então e pôr em prática através da vida de Saulo, agora aqui ainda, né? Convertido, recém-convertido, mas
já com esse ímpeto, com esse coração de construir algo e fazer algo novo acontecer, porque ele sentiu isso na própria vida, né? O que nós podemos aprender e pôr em prática, inclusive, conforme o nosso desafio, reconstruindo, embasado na experiência desse servo de Deus, dessa narrativa tão maravilhosa. Eu tenho aqui 4 e bem rápidas afirmações dentro do próprio texto que eu quero deixar. Tá? Primeiro, não fomos chamados para assistirmos uma mudança, mas ser a mudança que está para acontecer. Tá? Imagine se Saulo, no caso aqui ainda, estivesse, envolvido com aquela experiência, temeroso. Olha, o que será que aconteceu? É verdade? Será que o que vai acontecer comigo? O que eu devo fazer? Como que eu devo fazer? Nós sabemos que Saulo, no caso aqui ainda, era um homem muito sábio, um homem bastante culto, ele conhecia, os profetas, ele conhecia o Velho Testamento, muitas coisas, ele era um homem muito sábio e infelizmente temeroso, porque ele também era perseguidor dos cristãos, mas nesse conhecimento, nessa bagagem de conhecimento, ele já tomou uma atitude daquilo que foi revelado para ele, e ele então passa a receber do Espírito Santo todo o direcionamento, toda a palavra, toda a autoridade, para pregar, curar e salvar na pregação, falar de Jesus. O Jesus que ele perseguia agora é o Jesus que ele testifica de uma forma especial. Então tenha bem no seu coração essa primeira lição: não fomos chamados para assistir uma mudança, mas ser a mudança que está para acontecer daqui para frente, reconstruindo como igreja, como servos do Senhor, nossas vidas, nossos contextos de forma linda e bonita, tá bem? Essa é a primeira lição. Logo começou a pregar na sinagoga, uma atitude, um posicionamento imediato daquilo que ele entendeu ser o seu chamado, ser o fato da sua mudança tão radical. A segunda lição que eu tenho está no versículo 21, logo em seguida, que fala para nós assim: todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Nossa segunda lição, meus irmãos, baseada nessa palavra, é que não são as ameaças dos opositores que vão nos intimidar, nos tirar do alvo, do nosso chamamento e dos nossos desafios. Não vai ser, meus irmãos. Nós temos estudado no livro de Neemias, dos seus opositores, e Neemias foi muito seguro, muito forte, eu não posso perder tempo com vocês, eu não vou atender às suas ameaças, eu não vou me ceder às suas ameaças contra mim. E o povo estava ameaçando tirá-lo, inibi-lo de realizar a construção do muro, Essa tem sido a base do nosso reconstruindo. Mas aqui, nesse tempo, nós estamos vendo, que nesse texto, na vida do apóstolo e de Saulo, na verdade, o apóstolo, que veio a ser Paulo depois, e muitos estavam preocupados com ele, e ele teve um momento de dificuldades para essa adaptação, mas ele não temeu, porque ele sabia que ele tinha crido, e por que ele foi chamado, e por quem ele foi chamado, ele estava convicto disso. Então, esteja certo que o seu chamamento, o fato de você estar comprometido no reino de Deus, não se deixa, abater por as circunstâncias que estamos vivendo. É duro, é difícil, é muito lamento, é muito choro, é muita perda, é muitas incógnitas que ainda estão em nossas mentes, em nosso contexto. Mas se isso são algumas ameaças, eu quero desafiá-lo então a não deixar isso dominar a sua mente, o seu coração, para que você saia do alvo, você saia do propósito com que Deus te chamou, tá bem? Está aqui bem claro no nosso versículo. E a terceira lição que nós tiramos também desse
texto é que quando estamos comprometidos com a verdade, com a obra de Deus, que Deus operou em nós através de Jesus Cristo, isso cooperará para o nosso bem. Olha que lindo, né? Quando estamos comprometidos com a verdade da obra de Deus, que Deus operou em nós, e através de Jesus Cristo, isso cooperará para o nosso bem. Os textos, o versículo 22 ainda, nós vemos que Paulo, aqui diz que Paulo, todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Olha, amados, que lindo, né? Quando nós estamos convictos, conscientes, sabe? Olha, Deus está comigo, Deus me chamou, eu tenho uma missão a fazer, eu estou aqui para reconstruir, e eu quero reconstruir fazendo algo novo, algo bonito, através da minha vida, com a minha capacidade, com os meus talentos, com as minhas posses. Eu quero ajudar, eu quero fazer acontecer, sabe? E sabe que no meio de toda essa turbulência, nós vamos confundir os nossos inimigos. Por que aquele povo está alegre? Por que aquele povo está acontecendo algo novo com aquele povo? Sabe? E é exatamente isso que estava acontecendo com Saulo. Ele se fortalecia cada vez mais, que as pessoas talvez pensassem assim dele, porque ele trazia então logo em seguida uma mensagem diferente, uma mensagem de transformação, de renovação, de construção nova de vida. A quarta lição que eu tenho para você, queridos, diz que não importa a opressão que temos nesse processo de reconstrução, eles virão, sim, mas Deus estará conosco, tá? Não importa a opressão que temos nesse processo de reconstrução, eles virão, mas o Senhor é quem há de nos livrar. É o Senhor, no seu plano, no seu propósito, tá? Na sua causa é que vai nos livrar. Os versículos 23 a 25, eu nem vou ler para ganhar tempo, diz bem claro essa situação, essa aplicação, na verdade, essa lição para nós, tá? Deus entra com provisão, não importa a opressão no processo, sabe? Confie no Senhor. E quando parecer que sou inimigo, quando parecer que os inimigos que possam te intimidar, físico ou mental, emocional, sabe? Deus há de reconstruir novamente. Deus vai te livrar, em nome de Jesus. E os irmãos perceberam, os judeus queriam matar Paulo. Todos estavam preocupados com Saulo ali, porque ele era até então, era um perseguidor, mas sabe, Deus está no comando quando nós estamos no centro da vontade dele, sabe? E aí eles pegaram lá, fizeram um cesto, desceram ele lá e ele foi por outro caminho, saiu da mira das pessoas que queriam matá-lo, destruí-lo. Amados, Deus é o nosso libertador. Ele está conosco para nos livrar, para nos abençoar no meio das nossas crises, da nossa adversidade. Confia, sabe? Haverá um escape sempre, porque Deus é quem está no comando e a obra é dele. Estejamos focados para ver acontecer tudo isso. E por fim, nossa última lição, meus irmãos, está no versículos 26 a 31, que eu concluo com a seguinte lição: Deus sempre providenciará um livramento, um cooperador fiel que nos encorajará para cumprir a nossa missão. E foi então, meus irmãos, que toda essa dificuldade, Saulo ainda, ele chega em Jerusalém, mas chega em Jerusalém e com todo esse ímpeto, com toda essa vontade de mostrar, testemunhar a sua conversão, a sua experiência gostosa com o Senhor de salvação, e ele chega pregando o Evangelho, mas as pessoas não estavam acreditando. É bem assim, infelizmente, né? Esse processo de mudança, de reconstrução, as pessoas não acreditam. É o que nós temos também como exemplo lá no nosso livro básico que estamos estudando, Reconstruindo, né? Que os inimigos nunca acreditavam e sempre queriam ver que
a obra não completada que Neemias estava começando na construção do muro, sabe? E o povo aqui também estava acreditando na salvação, na transformação na vida dele, e agora Saulo sendo um pregador ousado da palavra de Deus. Como eu disse na lição, concluindo, analisando esta experiência de Saulo, Deus sempre providenciará um livramento, um cooperador fiel que nos encorajará para cumprir a nossa missão. Barnabé entra na história, entra na vida de Saulo e faz acontecer o seu ministério, faz acontecer o seu propósito de reconstruir em Jerusalém vidas, pessoas e testemunhar do poder de Deus, da grandeza de Deus. Querido, saiba disso. Se você estiver bem atento, convicto da sua missão, certo de que você é reconstrutor de vidas, reconstrutor de relacionamentos, Deus vai estar com você e vai pôr Barnabés na sua vida, para que você possa encontrar o caminho e ter a convicção, a segurança, o apoio de fazer acontecer os sonhos do seu coração. Sabe, estamos como igreja aqui para ver um novo tempo, queremos viver um novo tempo e incentivar uns aos outros a acreditar nesse novo tempo, sabe? Sejamos cada um de nós, portanto, Barnabés uns para os outros, e que se Deus enviar outros Barnabés para nos ajudar, para nos incentivar, estejamos sensíveis a isso. Então, essa última lição, Deus sempre providenciará um livramento, tá? Um cooperador fiel que nos encorajará para cumprir a nossa missão, para a nossa missão de reconstrução que Deus tem chamado nesse lugar. Tá bem? Eu quero concluir esta palavra e desejar realmente que esses ensinamentos, tá? Essa experiência maravilhosa aconteça também na sua vida. Você está comprometido com a reconstrução do novo tempo que Deus está lhe proporcionando, dando-lhe a oportunidade de viver? No que você está fundamentado para assumir esse desafio do novo tempo? Como dizem por aí, né? O novo normal. Como que você está se equipando, né? No que você está fundamentado para avançar nesse sentimento? Sabe, amados, queridos amigos, estejamos certos de que podemos fazer ainda acontecer algo grandioso, algo especial para Deus, para a sua vida, para a vida daqueles que estão ao nosso redor, tá? Não desacreditamos que tudo acabou, ou que tudo vai acabar, né? Mas até que, se acabar, que façamos algo novo nesse tempo. Deus está no controle, Deus tem nos dado desafio. Não é impossível fazer que eles aconteçam quando a nossa mente, o nosso coração estiver sendo conduzido pelo Espírito Santo. E foi isso que o nosso tema sugeriu logo no início, nos desafiou. Compromissado, vamos reconstruindo no poder do Espírito Santo. A Bíblia diz no finalzinho aqui que a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria. Ela se edificava, tá? Edificava, essa é a ideia da reconstrução. Sabe, quando nós entendemos essas lições práticas do nosso coração e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em números vivendo no temor do Senhor. Essa é a mensagem. Essa é a palavra, esse é o desafio, tá? Como na igreja da Judéia, de Samaria, Deus quer usar-nos para reconstruir uma igreja forte e vitoriosa para esse tempo também, tá? Pós-pandemia, pós-crise, que sejamos esses agentes. É possível, no poder do Espírito Santo. Este é o tempo, é o momento de reconstruir, indo, fazendo algo que, edificando algo que realmente faça diferença para esse tempo, tá bem? Fazendo sempre no centro da vontade de Deus, apoiado e provado e aprovado por Deus, vivendo vitória, transformações
cada dia das nossas vidas. Que Deus abençoe todos nós. Que Deus abençoe sua vida, querido irmão e ouvinte, amigo. Sejamos realmente esse agente de transformação, compromissado, reconstruindo no poder do Espírito Santo para um novo tempo. O que Deus pode fazer quando nós estamos convictos do nosso chamamento, está muitas vezes além do nosso entendimento. Basta que nós sejamos o quê? Compromissados. Compromisso. Este é o desafio para nós nesse tempo. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Eu vou orar por você e assim já encerrando essa live. Agradecido pela sua audiência, por todo o tempo que andamos juntos, caminhamos juntos, e até que Deus nos proveu uma outra forma de nos relacionarmos à distância, online. Então nós queremos dizer que Deus continue abençoando. Busque estar conosco se for possível. Estamos aqui mais uma vez pela manhã, no domingo, às 9 horas ao domingo, e à tarde às 18h30, louvando, glorificando, estudando e ouvindo a mensagem poderosa do Senhor. Oremos. Pai de amor, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo que passamos juntos. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor é que tem sustentado as nossas vidas e nos ensinado nesse tempo. Ó Deus, eu te louvo pela vida de cada irmão que tem apoiado a tua obra, tem estado comprometido, ó Deus, com a reconstrução da sua vida, a reconstrução da nossa igreja nesse lugar, no meio de toda esta adversidade pandêmica que estamos vivendo, Deus. Eu peço também a tua graça sobre aqueles amigos de longe que sempre estiveram nos apoiando, nos incentivando e ouvindo a tua palavra, que os seus corações sejam alcançados pela tua palavra em todo momento, ó Deus, de todas as formas. Toda a glória, toda a honra de Senhor, Criador dos céus e da terra, aquele que dirige e instrui a nossa vida no centro da tua vontade. Ó Deus, muito obrigado, dá-nos uma noite de descanso e paz. Agradecidos de todo o nosso coração, oramos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E que Deus nos abençoe. Amém. Amém. A palavra de Deus, na boca de quem tem uma experiência com Ele, é verdade. E quando Ele ora e profetiza, debaixo da autoridade do nome de Jesus, milagres acontecem. Você pode estender a sua mão e profetizar junto conosco.